Olá, turminha! Vamos continuar os nossos estudos de carga capacitiva. Nós finalizamos a videoaula passada com esse cálculo da capacitância, analisando a geometria de um capacitor, né? Agora vamos para a continuação. Então, vamos falar agora sobre a associação de capacitores. Sabemos que capacitores em paralelo, você simplesmente soma as capacitâncias equivalentes. Capacitores em série tem que fazer aquela jogadinha como se fosse resistores em paralelo, né? O capacitor equivalente vai ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e vai embora. Como exemplo, vamos ver aqui, ó. Calcule a capacitância equivalente do circuito ao lado. Temos aqui 6 milifarads, 9 milifarads, 12 milifarads em série com 4 milifarads. Primeiramente, sabemos que capacitores em série tem que fazer esse cálculo aqui, ó. Então, resolvendo a série 12, 4 milifarads. Temos aqui a fórmula, né? Você pode fazer desse jeito aqui também, tá? Não precisa de fazer essa soma e depois dividir por 1. Pode fazer assim direto. Ou fazer dessa forma aqui também. Você deve ter aprendido isso lá em eletricidade 1 com resistores. Então, fazendo o cálculo, nós vamos ter 3 milifarads com o capacitor de 12 em série com o de 4. Então, já que temos aqui 3 milifarads em paralelo com o de 9, simplesmente nós vamos somar 9 mais 3, 12 milifarads. Aí o que temos agora? Um capacitor de 12 milifarads, equivalente aqui, né? O equivalente aqui de quantos milifarads? De 12 milifarads. Nós temos aqui um equivalente de 12 milifarads em paralelo com 9, né? Tudo isso aqui eu tenho 12. E agora nós temos 12 em série com 6. Temos aqui um de 12 em série com 6 e o resultado será 4 milifarads. Podem refazer aí para vocês exercitarem, tá? Então, para dever de casa, ó. Calcule a capacitância equivalente para o circuito abaixo, ó. Aqui estamos em microfarads, tá? O resultado é 10 microfarads, tá? Podem fazer aí para conferir se vai dar certo. Vamos lá, bola para frente. Vamos conhecer o capacitor real, né? O que é um capacitor na verdade? O capacitor ideal, pessoal, é isso aqui, ó. Ele não possui corrente circulando e corrente contínua. Vou até tirar essa seta aqui depois. Porque em corrente contínua, você não tem circulação de corrente entre o dielétrico, tá? E nem alternada. Vocês vão ver depois como que é. Na verdade, um capacitor ele equivale a isso aqui, ó. Essa resistência aqui muito pequena, é como se fosse a resistência dos terminais dele e da placa, muito pequena, quase desprezível. Essa resistência aqui também muito pequena, é por isso que eu coloquei uma seta muito pequena, simbolizando uma baixa corrente, que é a perda de corrente que temos no encapsulamento do capacitor, na capa dele, no encapsulamento. E essa indutância aqui, ó, é uma indutância também muito pequena, quase desprezível, equivalente ao campo magnético formado pelos seus terminais e pelas placas, tá? Muito desprezível. Então esse aqui é o capacitor real, mas o capacitor ideal é muito próximo do capacitor real, tá? A diferença é muito pequena. Então vamos ver o comportamento. Em corrente contínua, galera, ele é isso aqui, ó. Isso aqui está errado, tá? Esquece dessa seta. Esquece dessa seta. Ele não tem corrente circulando, só temos corrente circulando no início da carga do capacitor. Depois ele totalmente carregado, não tem corrente circulando. Então, para nós conhecermos o comportamento em corrente alternada, vamos simular um circuito de corrente alternada. Assim, vamos ver com detalhes como ele funciona. Vamos entender como ele funciona em corrente alternada. Então, inicialmente, temos aqui uma fonte, né, uma chave aberta, e o nosso capacitor totalmente descarregado. Assim que você fecha a chave, ele inicia a sua carga. Veja que temos aqui só poucas cargas, né, porque está começando a carregar.
Nesse momento a corrente é muito alta. A corrente é muito alta, é a máxima que se pode ter nesse circuito. À medida que ele vai se carregando, a corrente vai diminuindo. Depois de totalmente carregado, você não tem mais corrente circulando nesse capacitor. Quando eu abro a chave, ele precisa descarregar, concorda? O capacitor ideal vai ficar carregado eternamente, eternamente carregado. Mas o capacitor real, ele tem uma fugazinha daquela resistência que vocês viram aqui em paralelo, e tem essa resistênciazinha aqui, então ele vai se descarregar através da sua fugas entre as placas e fugas pelo encapsulamento. Então ele vai se descarregar, muito lentamente, mas vai, com a chave aberta. E depois de um certo tempo ele vai estar totalmente descarregado. Então, em corrente alternada, ele vai estar carregando e se descarregando o tempo todo. E o pior, estará invertendo polaridade. Então, e ele não gosta disso, o capacitor não gosta. Poxa, acabei de carregar, vou ter que descarregar e está vindo tensão em corrente contrária. Então, ele não gosta desse tipo de coisa. Ele prefere trabalhar em corrente contínua, que carrega uma vez, segura a carga e pronto, fica tranquilo. E essa oposição que ele faz na corrente alternada, pelo fato dele não gostar disso, chama-se reatância capacitiva, que é a oposição ao fluxo de carga, que resulta no intercâmbio continuamente de energia entre a fonte e o campo elétrico do capacitor, carregando e descarregando continuamente, fazendo isso 60 vezes por segundo, né? 60 Hz, né? Devido à frequência. Ou seja, é a medida da oposição que um capacitor oferece à variação da tensão em seus terminais. A medida da reatância capacitiva, que é representada pelas letras XC, é 1 sobre 2 π frequência capacitância. Frequência em Hertz, capacitância em Farads. Reparem que tem uma pequena diferença aqui para o indutor, né? É 1 sobre, tá, galera? E o capacitor, ele na corrente alternada, ele adianta a corrente. Olha só, a corrente começou bem antes da tensão, bem antes. Então ele adianta a corrente em 90 graus. O indutor atrasa a corrente, né? Como o capacitor, quando você tem ali a passagem da corrente pelo zero, ele já está descarregando o que ele carregou lá no ciclo passado. Aí ele aproveita que a tensão está no zero e descarrega a corrente. Por isso que ele está sempre adiantado, tá? 90 graus. Bola para frente? Então vamos fazer aqui uma continha simples, né? Um circuito de corrente alternada, um capacitor de 10 microfarads. Pessoal, é muito comum vocês encontrarem em livros, em artigos, o micro simbolizado pela letra U, devido à digitação aqui no teclado. O teclado nem sempre você vai ter a letra grega disponível, então é muito comum você usar a letra U, tá? 10 microfarads, tensão 127 volts, 60 Hz. Primeiramente, calculamos a reatância, a formulazinha simples, né? 2π 60 10 micro 10 a menos 6. Vai ser 265,25 ohms. Reatância é medida em ohms, tá? E a corrente nesse circuito, hein? Porque em corrente alternada temos circulação de corrente, hein? Vai ser a tensão 127 dividido pela sua reatância capacitiva. 127 dividido por 265, vamos ter uma corrente de 478 miliamperes. Legal, galera? Fácil, não? Vamos lá. E a potência, hein? Potência é muito simples, galera. Como ele não dissipa potência, capacitor ele não se aquece. Só se ele tiver com defeito, né? Ele não dissipa potência, não há circulação de corrente. Principalmente a corrente contínua. Já na corrente alternada, ele também não dissipa potência. Mas, porque sua resistência é desprezível. Já o indutor, ele dissipa potência porque tem a resistência dos fios da bobina, né? Como o capacitor é só duas placas, então a resistência é desprezível. Ele vai dissipar somente uma reatância. Reatância é uma potência reativa, desculpa, que é muito simples, ó. V
tensão, né, vezes a corrente, vezes o seno de 90 graus, que é o ângulo de defasagem dele. Sabemos que o seno de 90 é 1, então a potência reativa dele vai ser a tensão vezes a corrente dele. E a unidade de medida, volt-ampere reativo, tá? Legal? Para fechar, ó, prometi para vocês falar um pouco sobre o uso de capacitores em ventilador de teto. Temos hoje no mercado dois exemplos de ventiladores de teto. Esse aqui utiliza, utiliza um potenciômetro deslizante para controle de velocidade e esse capacitor aqui para fazer tanto a partida quanto aquela simulação de um campo magnético girante. Então, o capacitor ele é ligado aqui, ó, em paralelo nesses dois fiozinhos brancos, tá? Já nesse circuito aqui, ó, ele utiliza um capacitor de 3 terminais. Poxa, capacitor de 3 terminais? O professor não falou que o capacitor tem 2? Por quê? Dentro disso aqui, ó, nós temos 2 capacitores, estão vendo? Então, entre o fio preto e o vermelho, você tem um capacitor de 8 microfarads. Entre o fio vermelho e verde, você tem um de 4 microfarads. Entre o preto e o verde, 2 capacitores em série, né? Então, a nomenclatura desse capacitor é 4, aqui tem um maisinho, mais 8 microfarads. Então, não é um capacitor de 3 terminais, é 2 capacitores aqui encapsulados em um só. Então, esse tipo de controle, ele utiliza esse capacitor tanto para a partida, como para a simulação do campo magnético girante e para controle de velocidade, aproveitando a reatância capacitiva desse capacitor. Por isso que precisa de 2 capacitâncias diferentes. Por isso que ele tem 3 velocidades. Uma velocidade ele usa um capacitor, na outra ele usa o outro, e na terceira velocidade, ou o contrário, não sei, utiliza os 2 em série. Então, de acordo com a posição dessa chave, você tem aqui 3 capacitâncias diferentes. Ou 8, ou 4, ou 8 em paralelo com 4. Em série, né? Depois podemos fazer o cálculo de 8 em série com 4. Acredito que vai dar uns 2 microfarads, né? Então, é assim, galera. Até mais. Tchau.